Olá! Imagine usar um simples notebook para invadir as contas de um banco ou controlar o fornecimento de energia de uma cidade. Pois é isso que os hackers parecem ser capazes de fazer, pelo menos nos filmes. Mas e na vida real? Até que ponto chegam os poderes desses especialistas em computadores? É o que a nossa equipe de repórteres curiosos vai explicar para você agora nessa próxima matéria. Veja só! Estou te enviando o código. Eu tô vendo. Obrigada. Exóticos, perigosos e cheios de más intenções. É assim que os hackers são retratados na maioria dos filmes. Como a maioria das pessoas não domina a linguagem dos computadores, fica difícil distinguir o que é real e o que é exagero nesses filmes. Para esclarecer essa questão, conversamos com dois pesquisadores do Laboratório de Segurança e Sustentabilidade do Mackenzie. Primeira surpresa. Muito do que o cinema mostra é possível. Nem tudo é exagero. Muitas coisas são evolução tecnológica e estão disponíveis. A grande diferença está na facilidade com que os hackers do cinema agem. Tudo é feito em segundos. Mas na vida real, um hacker precisa de muito tempo para estudar o seu alvo. São horas de análise, são análises de vulnerabilidades, são muitas ferramentas usadas. Então não é uma coisa que é feita de uma hora para outra. O resultado não acontece em 5 minutos. Pode acontecer, pode ter essa oportunidade, mas é muito difícil. A maioria dos ataques, a maioria das invasões são meses de trabalho em cima. Grandes empresas mais trabalham ainda. Quem lida com computadores no dia a dia sabe que mesmo o simples envio de um arquivo pela internet pode ser demorado. Já em filmes como A Rede, os hackers fazem qualquer coisa com extrema rapidez. Ela entrava tão rapidamente, copiava os arquivos, e não é bem assim. Dependendo do tamanho do arquivo, dependendo... é lento. Você não consegue fazer aquilo e num tempo rápido, né? Thought I started a little fire. This is a fire alarm. Please proceed to the nearest emergency exit. Please proceed to the nearest exit. O que precisa, assim, é ter um estudo. Como que é formada essa senha? Qual a combinação? Existem softwares de criptografia justamente para proteger essas informações na rede, né? E às vezes no filme não mostra isso. Então tá, invadir redes em segundos é ficção. Em uma casa ou pequena empresa, o controle de sistemas essenciais, como água e luz, é feito manualmente. Mas no caso de grandes cidades, tudo é controlado por computadores. E se esses equipamentos estiverem ligados à internet, podem ser acessados. É o que acontece no filme Duro de Matar 4, em que um super hacker aterroriza toda uma cidade. Ele acessa até câmeras instaladas em elevadores. As câmeras de vídeo, elas têm o que a gente chama que vem uma proteção de fábrica, que a gente dá o nome de firmware. Esse firmware, às vezes, vem com uma senha, e é uma senha própria do fabricante. Geralmente, as senhas de fabricante, elas são muito parecidas, são padronizadas, né? Então, eles usam pequenas combinações e conseguem descobrir. Então, aí ele pode invadir uma câmera de um elevador e interceptar uma imagem. De computer van Wil wordt even besturen. Moet je opletten. 1, 2. O jovem holandês Max Cornelisz ficou conhecido como um dos maiores hackers do mundo. Em vídeos que fazem sucesso no YouTube, ele aparece realizando proezas que a gente normalmente só vê em filmes, como controlar as luzes de um prédio, por exemplo. Het werkt. Kijk
5 uur jongens, hup, tijd. Muita gente diz que ele é uma fraude. Sendo fraude ou não, o que Max faz é possível, mas não é nada rápido. Sistemas essenciais costumam ser bem protegidos. Kijk nou, ik zet hem weer aan. Pode ser uma usina nuclear, pode ser um aeroporto. Esses sistemas críticos sempre tem muita proteção, né? Não só física, como lógica, né? Proteção dos dados, da informação e de tudo isso. Wat wil je zien? Hier, kijk dan. Dit wordt de mooiste, hè? Kijk eens kijken. Ik ga hem laten rijden. Em um dos vídeos, Max controla um carro à distância, o que prova que, havendo um computador envolvido, praticamente qualquer sistema pode ser controlado por um hacker. Tem um computadorzinho de bordo lá, que o hacker, obviamente, estudando desde o modelo de fabricação até a sua implantação na rua, ele consegue entrar na rede de um carro remoto, longe, e consegue fazer ele sair do lugar, ele dirigir sem motorista. É isso aí. Controlar máquinas e sistemas vitais é difícil, mas não impossível. Antigamente, para alguém invadir a privacidade de uma pessoa ou empresa, era necessário estar presente em algum lugar para vasculhar arquivos, vigiar pessoas ou roubar documentos. Hoje, com a internet, isso não é mais necessário. A rede mundial é como um rio invisível, que concentra todos os dados importantes. Você pode não ver, mas os dados estão aí, soltos pelo ar. Com a ajuda de programas especiais, chamados sniffers, os hackers conseguem monitorar toda a movimentação dos usuários da internet. A gente consegue, por exemplo, parar na frente da internet de uma casa de uma pessoa e conseguir ver o que é trafegado de dados. Com esse tráfego de dados, você consegue colher senhas, você consegue colher qualquer tipo de dado trafegado na rede. Ao ver todos esses filmes, qualquer um fica com a impressão de que não há limite para o poder dos hackers. Mas não é bem assim. Recentemente, o grupo de hackers Anonymous realizou ataques maciços a sites de grandes empresas. Mas os ataques foram apenas ideológicos, sem causar grandes danos aos sites. As grandes organizações, as empresas as operadoras aí de telefonia, que também foram alvo, sites de televisão também foram alvo, o pessoal está se protegendo e isso serve inclusive de exercício para uma proteção, né? Além disso, mesmo que alguém consiga invadir um site de banco, por exemplo, isso não significa que vai tirar proveito dessa invasão. O mais comum é aproveitar um vacilo do usuário. O que os hackers fazem é derrubar os sites dos bancos, mas sem acessar os dados do usuário. Afinal, para muitos deles, o que importa é a competição, o prazer de mostrar a capacidade de burlar sistemas de segurança. Site que cai do ar. Geralmente o site nem está no mesmo servidor de onde estão as informações bancárias e tudo mais. Primeiro que essas informações são todas criptografadas. Às vezes nem adianta tanto a pessoa entrar que ela não vai ter a chave para abrir o cofre. O cofre seria a criptografia. Muito difícil. Hackers existem, mas uma parte do que o cinema mostra sobre eles é exagero. Ficção é uma coisa, ciência é outra. É isso aí, uma coisa é ficção, outra é ciência. No Mackenzie Movimento é assim, a gente sempre usa o conhecimento para mostrar a realidade como ela é. Continue com a gente, após o intervalo tem mais Mackenzie Movimento. Eu escolhi o Mackenzie porque aqui é diferente. A gente não faz Mackenzie, a gente é Mackenzie. Tem tradição, mas também tem inovação. Eu faço parte do mundo Mackenzie. Vem ser Mackenzie com a gente. Mackenzie, Vestibular 2014. Inscrições abertas. Mundo Mackenzie, um mundo para você. Amplie seus conhecimentos.
Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Os professores são os profissionais responsáveis por formar as novas gerações. Por isso, precisam se manter sempre atualizados. Pensando nisso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie realizou a Semana Pedagógica, como forma de investir na qualificação dos professores. Veja como foi. Esse é o cenário mais comum de uma aula. Vários alunos e um professor reunidos em uma sala. Mas essa situação está mudando. Novas ferramentas estão disponíveis para alunos e professores. E é por isso que a Mackenzie criou a Semana Pedagógica, um evento que prepara os seus professores para as demandas da educação moderna. Então, a Semana Pedagógica, ela visa dar início a um semestre com focos em reflexões com os professores sobre técnicas de ensino, sobre metodologias novas que estão entrando no mercado da docência, sobre ética na docência, sobre diversos aspectos que esbarram na prática cotidiana deles. Um dos grandes temas do evento foi o EAD, ensino à distância. Afinal, segundo dados, o Brasil já tem mais de 1 milhão de alunos matriculados em cursos de graduação realizados via internet. E os professores precisam se preparar para atender às exigências dessa nova ferramenta. Foi o que afirmou uma especialista no assunto, convidada para o evento. Muitos dos professores que têm um pouco mais de idade, eles olham para mim e falam: para você é fácil, você nasceu com essas tecnologias. Não é assim, eu acho que é mais uma questão de postura de aprendizagem, porque todos os professores, independente da idade, da experiência, têm muito a ensinar e têm muito a aprender. O EAD já é uma opção consolidada. E nos próximos anos, veremos cada vez mais alunos se graduando pela internet. É para essa realidade que esses professores estão se preparando. A expectativa é que vai passar de 30% do total de alunos de universidades no Brasil. Em pouco tempo, em 5 anos, vai significar 30% do total. Até mesmo o presencial vai ser transformado pelas metodologias e tecnologias que englobam a EAD. As universidades brasileiras têm por dever constitucional dedicar suas atividades ao ensino, à pesquisa e à extensão. E isso deve ser praticado de forma integrada, de maneira que as estratégias de ensino sejam renovadas pelo impacto da inovação tecnológica e que a sociedade brasileira perceba a relevância da contribuição das universidades para o desenvolvimento social, cultural e científico do nosso país. A Universidade Presbiteriana Mackenzie cumpre com muita competência essa missão e o faz há mais de 60 anos. Poderíamos perguntar: estamos preparados para encarar um futuro cada vez mais complexo e competitivo? A resposta depende fortemente da qualificação dos nossos professores, da sua motivação e do modo como enxergam seu elevado papel social. Conforme vimos numa das matérias de hoje, a Universidade Presbiteriana Mackenzie investe tanto na formação de novos professores no seu curso de pedagogia, como investe também no aperfeiçoamento dos docentes que estão na sala de aula e que buscam desafios cada vez maiores no campo da educação. Conheça você também essa realidade, uma educação fundamentada em princípios éticos e cristãos na perspectiva reformada e fortemente impregnada de compromisso social e ambiental. Seja você também mais um mackenzista. É isso aí. O Mackenzie Movimento chegou ao fim. Mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. É a Mackenzie que abre suas portas para você toda semana. Até lá!